Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor André Adriano, para falar com você aí com um olhar um pouco agora mais refletido sobre o edital de número 5, o bloco 5 do CNU. Veja, esse bloco cuida aí dos nossos temas educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. O que que isso te direciona? O que que esses temas te direcionam para começar? Você sabe, são 7 blocos direcionados ao ensino superior. Então, esses blocos, eles vão chamar uma formação que se apropria desses temas centrais, então, formação em educação, saúde, etc. E, além disso, lógico, tem aqueles cargos que permitem, embora eles sejam relacionados com essas áreas, permitem uma formação em qualquer área. Então, aqui vamos passar alguns pontos desses editais. Veja só. Como nós falamos aqui, a primeira parte é toda sempre igual, né, a ideia das etapas. Aqui, se você já viu dos demais, você já basicamente viu de todos. Então, temos a primeira etapa, que é aqui a fase mais complicada, tenho certeza, que é essa prova que será durante a manhã e durante a tarde, que é tanto classificatória como eliminatória. Ainda na própria primeira etapa, ainda temos a perícia médica, a verificação de condição de reserva de vagas e a parte da documentação. A segunda fase, nós teremos a prova de títulos, quando houver, mas aqui somente caráter classificatório. E a terceira etapa, esse curso de formação específico, que ainda vai ser, vai ter mais detalhes aí de como ele será, onde ele será, quais são suas especificidades lá na frente. Mas o que nos importa aqui é a ideia da divisão das vagas, dos eixos. Vamos lá. Perdão. Vamos lá, são editais sempre longos, né? Não tem editais curtos nesse. O menos longo é o edital 8, que é o que serve para ensino, é o edital intermediário, né, para ensino médio. Mas vamos lá. Os requisitos são basicamente semelhantes, o que muda essencialmente são as nossas, lembrando, né, as inscrições até aí o dia 19, então inscrições que, que começam no dia 19 e vão até o dia 9, então as inscrições se aproximam. Então, cá, vamos lá para o que é diferente neste edital, o que nos deixa mais interessante a escolher esse edital. Muito bem. Para todos os cargos, aí nós temos, sempre lembrando, nós temos a prova da manhã, nós temos os conhecimentos gerais, além da dissertação. Então, aqui de manhã, conhecimentos gerais e dissertação. À tarde, aí são os temas, as especialidades, né? São os temas aqui do bloco 5. E aí cada um dos blocos tem a sua construção. E aqui é sempre bom lembrar aí que nas nossas provas objetivas, aí nós teremos essa ideia de 70 questões num total, né? Sendo que são 20 questões de manhã e outras 50 questões à tarde. Lembrando um ponto importante, que há uma variação de peso aqui, embora sejam 20 questões e 50, esse é o número fixo, nós veremos aqui que há uma pontuação específica. Como assim, André? Nós temos tabelas diferentes, são 3 tabelas. Na primeira tabela, a sua titulação vale 10%, ou seja, os títulos que você apresenta valem 10 pontos de 100. E aí, ok, as 20 questões, as nossas 20 questões valem 20 pontos, as 50 questões, outros 50 pontos, e a discursiva vale 20 pontos. E aí, quando nós vamos para a tabela 2, cai pela metade o valor do título, ele cai de 10 para 5, e esses 5 pontos são redistribuídos para os conhecimentos gerais de manhã. E a tabela 3, consequentemente, não temos a titulação, não tem a pontuação pela titulação, e aí os 10 pontos do título são divididos 5 para conhecimentos gerais e 5 para específicos. O único que não muda é a discursiva, que vale 20% no total. E aqui, para você entender essa primeira questão, você vai ver, olha, o que está na tabela 1, ou seja, quando que o título vale até 10. E aí você tem a lista desses cargos que o título vale até 10. Daqui a pouco eu passo mais pelos cargos. A tabela 2, que o título vale 5, é um cargo só. O cargo é de técnico em assuntos educacionais, formado em pedagogia lá para a AGU, que é a Advocacia Geral da União. E por fim, a tabela 3, nós temos aí aqueles que não há análise de títulos, não há pontuação sobre os seus títulos. Pois bem,
Agora, na nossa prova, e aí vamos para a segunda parte importante dessa nossa conversa, que diz respeito ao seguinte, veja só, edital longo, vamos para a nossa parte do conteúdo programático, que acaba sendo um dos pontos mais relevantes para você que está pensando em fazer esse concurso. Veja, a prova primeiro os nossos cargos, né? Perdão. Primeiro os nossos cargos. Nesse bloco 5, focado em educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, e veja só que, embora sejam 5 eixos, são 4 tópicos. Então, aqui você precisa ver que não há uma ligação direta específica entre o número de eixos e o número de tópicos. Tá? Os eixos são fixos aí em 5 eixos. O bloco lá, aquele, lembrando esse daqui que vale os 5 pontos o seu título, você precisa ser formado em pedagogia para trabalhar na AGU. Lembrando que a AGU ela cuida aí da defesa da União, com exceção dos assuntos tributários. Na sequência, nós temos vários cargos na FUNAI, e a FUNAI tem aquela diferença interessante que ela tem reserva de cargos para indígenas. Então, aí uma reserva de cargos para indígenas que eu achei bastante interessante essa reserva aqui, faz muito sentido do ponto de vista das nossas ações afirmativas. E são diversos cargos, inclusive o especialista aqui em indigenismo, com 152 cargos totais. Depois nós temos o IBGE, aqui na parte, repito, mais limitado. O IBGE tem cargos em vários editais, né? O IBGE aqui apenas com 4 vagas totais. Além disso, temos o INCRA com um número razoável de cargos, aí 58 cargos. O INCRA ele é responsável não só pela colonização, mas reforma agrária. Lembrando, a reforma agrária é um tema constitucional, você encontra, a Constituição determina a necessidade da realização da reforma agrária, isto é, que as terras sejam distribuídas de maneira a serem o mais produtivas possíveis. Claro, se elas não estiverem sendo produtivas, aqui é um assunto que você estuda especificamente, mas é bem interessante. Na reforma agrária, só brevemente, é possível, aqui só um recorte que tem a ver até com os eixos, mas a ideia do Constituinte para a reforma agrária é que toda grande propriedade rural, ou seja, pequenas e médias estão excluídas, mas as grandes propriedades rurais que não sejam produtivas, elas sejam desapropriadas para fim de reforma agrária. O que significa isso? Que se você tem uma grande propriedade rural e não a utiliza para nada, o modelo ideal é que o Estado desaproprie, pagando por essa propriedade um valor justo, e entregue essa propriedade a pessoas que farão uso dela, que tornarão essa propriedade, lógico, não toda, não é simplesmente pega de um grande fazendeiro para outro, por exemplo, mas ela é quebrada, ela é dividida para que mais pessoas possam torná-la produtiva, até para o melhor desenvolvimento do país. Quanto mais terras produtivas, é melhor para o nosso PIB como um total. Aqui só um recorte que tem a ver com o que vem à frente. Também, questão específica aqui da educação, né, e esse é interessante, lá no INEP, famoso INEP, graduação em qualquer área, esses cargos aqui sempre chamam a atenção, né, porque aí permitem uma abertura. Temos cargos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o analista aí em Ciências e Tecnologia, com uma formação aberta, veja, embora tenha Ciências Humanas, Saúde e ou Sociais Aplicadas, é muita coisa que cai aqui dentro. Ministério da Gestão e Inovação, muito cargo aqui, a grande estrela do nosso edital, eu reputo pelo número de cargos, pelo menos, e com graduação em qualquer área do conhecimento. E aqui, por que é importante você ver essa graduação por qualquer área do conhecimento? Imagine, por exemplo, que você é formado em pedagogia. André, eu quero lá o técnico em assuntos educacionais. Mas, se eu não conseguir uma dessas 2 vagas, eu posso, nesse mesmo edital, concorrer às vagas que têm graduação em qualquer área do conhecimento. Isso ajuda muito, eu acho isso muito interessante. Temos ainda cargos do Ministério da Saúde, aí também aqui, especialmente aqui desse de Vigilância em Saúde e Ambiente, com um número razoável, também o monitoramento de políticas públicas, e por fim, o Ministério dos Povos Indígenas, também com graduação em qualquer área. E aí o que acontece agora sim, a parte final
da nossa conversa, só para te passar. Se você tem dúvida sobre o que o cargo faz, sobre as atribuições, há uma explicação específica, não dá tempo de passar por todas, aqui são muitos cargos, como você já notou, todos eles têm a descrição do que se faz, de quanto se recebe, vários deles, a questão quanto vale o seu título, né? Nós temos a remuneração por título em alguns editais, como é o caso, por exemplo, aqui, em que quem tem só graduação recebe o salário base, com especialização tem um aumento, com mestrado, outro e doutorado alcança aí o valor mais alto de todos. E por fim, chegar ao nosso conteúdo programático aqui para fechar minha contribuição para você. Deixe-me achar aqui as provas das cidades que serão feitas, e serão muitas cidades, o que é interessante. Na prova da manhã, todas as provas aí com o mesmo conteúdo, né, do bloco 1 ao bloco 7, a prova da manhã é exatamente a mesma, que passa por 6 temas centrais. Primeiro tema, políticas públicas. Segundo tema, desafios do direito, democracia e cidadania, que é um tema essencialmente de direito constitucional e direitos humanos. Depois, um tema muito voltado ao direito administrativo, que é a ética e integridade. E ainda temos tópicos de diversidade e inclusão, administração pública federal, direito administrativo de novo e finanças públicas. Essa parte aqui, todos os termos são muito abertos, tirando aqueles que mencionam expressamente uma lei. Nós temos um conteúdo bem aberto, bem vasto. E na parte da tarde, nós temos lá 50 questões, e aqui foi a minha escorregada bonita na minha primeira versão desse vídeo. Aqui são 50 questões de conhecimento específico sobre todos os eixos temáticos, o que é assustador. Eu fiz na minha primeira leitura, eu fiz uma interpretação que faria muito mais sentido, sinceramente, para o candidato. Mas relendo o edital, a questão é, os eixos temáticos, eles vão se apresentar para todos. Você vai ter que, a sua prova vai cair tudo isso, veja. Ah, André, eu quero trabalhar na AGU. Você vai ter que estudar gestão governamental e governança pública. Inclusive, aqui é basicamente administração pública, né, na essência. Políticas públicas, tanto de educação, de ciência, tecnologia e justiça. Ah, André, mas eu sou da área de educação. Vai precisar estudar isso daqui. Também cai para você políticas públicas de saúde e desenvolvimento social. Muito conteúdo acerca do SUS, o que é bastante relevante. Eixo 4, direitos humanos, povos originários e populações tradicionais. E o eixo 5, para terminar, pesquisa e avaliação. E aí, como funciona essa questão dos eixos, né? Aqui, cada um dos cargos, e eu recomendo para você fazer uma tabela com esses cargos, cada um dos cargos vai apontar quanto vale o show. Como assim? Você vai ter questões dos 3 eixos, e vamos ver, você acerta a questão do eixo temático 1. Quanto que isso vale para o concurso da AGU, para a prova da AGU? Quanto que isso vale? Vale 1. Agora, se você acerta questões do eixo 3, a sua pontuação triplica. Imagine o seguinte, vou chutar que vem 10 questões de cada um, são 50, né? 10 questões de cada um. Quer dizer que, para o cargo de AGU, se você tiver feito 10 do eixo temático 1, você recebe nota 10 aqui de 50. Se você fizer as 10 do eixo 3, você leva 30 pontos. E lógico que assim sucessivamente, aqui vale 20, aqui vale 20 e aqui vale 20. Ou seja, na prática, você tem uma pontuação aqui de 100 pontos, de 100 pontos, de 100 pontos, embora sejam 50, aí foi aquela questão de cálculo, né? Então, o mais importante que vai te avançar mais na sua pontuação é aquele eixo temático que tem maior peso no seu cargo. Então, a AGU, o eixo principal, o eixo 3, quando nós vamos para a FUNAI, aqui o eixo principal, em regra, o eixo 4, e não podia ser diferente, né? Povos originários, mas com peso interessante também do eixo 3 e um pouquinho do eixo 2. Eixos 1 e eixo 5 são aqueles que têm menor importância, porque eles são mais focados, principalmente o eixo 5 aqui em educação, né? Então vale apenas um ponto, vale apenas um ponto. E aqui você percebe sempre valendo 10, né? 1 com 2, 3, com 2, 5, com 4, 9, com 1, 10. Então tudo vale 10, a divisão de pontos vai pelo peso de cada eixo. E aí, você sabiamente, o que você precisa fazer, o que você vai construir, você vai escolher o seu cargo de acordo, lógico, primeiro com a sua formação é impeditivo. Eu sou formado em Direito, quero o cargo de Pedagogia, não dá. Se eu sou formado em Direito, tem que ser cargo de Direito,
cargo em qualquer graduação ou cargo de ciências sociais, só para você entender a dinâmica. Então você tem que ver cargos específicos para sua formação, graduação em qualquer área ou aquelas graduações mais amplas, tipo ciências sociais aplicadas. Pelo catálogo do MEC, direito, por exemplo, faz parte da grande área de ciências sociais aplicadas. Então é isso que você tem que ver. E a partir disso você pega, ó, esses são os cargos que eu posso concorrer. E a partir desses cargos que eu posso concorrer, você vai verificar quanto vale o eixo e qual eixo que vai valer a pena você se dedicar mais, você estudar mais, porque vai te atribuir maior pontuação. Não que você pode achar, isso eu nem vou estudar, mas lógico, o ideal é que você se dedique mais tempo àquele eixo que traz maior pontuação. Pegue, por exemplo, um eixo como esse daqui, no caso de psicopedagogo para o IBGE, que o eixo temático 1 vale 4 pontos e o eixo temático 5 vale 3 pontos. Eu dedicaria, por exemplo, 3 dias por semana para o eixo 1, 2 dias por semana para o eixo 5 e 1 dia por semana para os outros eixos. Nossa, André, tu sim. 3, 4, 5, 6 e 1 dia eu descanso, né? Então eu dedicaria 3 dias aqui, 2 dias aqui e 1 dia para o resto. Porque veja, o resto aqui, ele me dá uma pontuação muito reduzida perto dos demais. Então esse concurso passa também por essa capacidade de você montar esse seu caminho, o que estudar, como estudar, por que estudar. Eu regravei esse vídeo aqui que eu tinha dito, como eu falei, que não que você poderia escolher o eixo. Infelizmente, eu estava errado. Peço desculpas pelo erro. Foi uma leitura precipitada que eu fiz desse edital, mas eu confesso que foi a única leitura que eu achei racional, porque exigir de um candidato essa quantidade de temas e essa quantidade de temas abertos, isso é uma opinião, eu acho um grande exagero. Eu acho que nós estamos exigindo alguma coisa muito pouco provável, ainda mais nesse primeiro momento, e alguma coisa que foge aos padrões dos estudantes de concursos públicos e algo que vai demorar algum tempo para se consolidar nesse CNU, mas que é aquela coisa, a vaga vai para alguém. Então isso quer dizer que, por outro lado, eu tenho uma animação porque eu espero notas de corte bastante reduzidas, porque serão provas aí que vão privilegiar aquele conhecimento mais amplo, mais aberto. Eu espero que seja estilo Enem, que privilegie a conversa entre os eixos e privilegie, sobretudo, o raciocínio das pessoas. É essa a minha torcida. E bons estudos, conte conosco e até a próxima.